fundamentais da Bíblia é a doutrina acerca do céu. Se você conversar com diferentes pessoas de diferentes religiões, elas vão ter visões acerca da vida futura. Se você conversar com um hindu, o hindu ele crê que mediante o processo do karma, essa pessoa vai se unir à grande alma do mundo que é Brahma. Este é o sonho de todo hindu. É através do processo do karma ele se unir à grande alma universal, que os hindus chamam de Brahma. Se você conversar com um confucionista na China, ele vai dizer que o céu é na terra e é você que salva a si mesmo. Não existe uma salvação fora de si. É a crença confucionista, ou seja, eles creem na autossalvação. Se você conversar com um budista, o budista vai lhe dizer que o sonho dele é chegar no estado de nirvana, ou seja, eliminar os desejos. E quando se eliminar os desejos, chegou-se ao estado de nirvana. Segundo a crença budista, Buda chegou nesse estado, eliminou todos os desejos da sua vida e entrou no estado de nirvana. E este é o sonho de todo budista. Se você conversar com um muçulmano, o muçulmano também crê numa vida futura. E o muçulmano vai lhe dizer que ele acredita no paraíso. O sonho de todo muçulmano é ir para o paraíso. E é por isso que eles entram na jihad, a guerra santa, porque eles acreditam que se eles morrerem defendendo Maomé e Alá, eles vão direto para o paraíso. E o paraíso, na visão muçulmana, é um lugar de sensualidade, onde a pessoa ficará rodeada de virgens. Lugar de sensualidade é a visão que o muçulmano tem do paraíso. Todas as religiões, eu poderia enumerar muitas outras aqui, mas eu creio que isso é o suficiente para mostrar que todas as religiões, elas creem de uma certa forma em uma vida futura. Elas creem e têm aspiração por uma vida futura. No entanto, quando nós voltamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos traz a realidade acerca da vida futura. A única realidade confiável acerca da vida futura está nas Escrituras, está na Palavra de Deus. E as Escrituras nos mostram a realidade do céu. O céu é um lugar e o céu também é um estado. O céu é um lugar de glória e o céu é um lugar de felicidade eterna. O céu é onde está o trono de Deus. O céu é a nossa eterna morada. Alguém disse que não existe tristeza na terra que o céu não possa curar. Glória ao nome do Senhor para sempre. O céu é o nosso lar eterno. O céu é a fonte inesgotável de prazer. O céu é o lugar onde está o trono de Deus. O céu é a casa do Pai. O céu é o paraíso de Deus. O céu é o lugar onde Deus preparou. O céu é o lar eterno dos redimidos. O céu é a morada eterna dos salvos. O céu, as riquezas do céu, elas não têm fim. As glórias do céu não terminam. As glórias do céu, elas permanecem para sempre e não podem se comparar com as glórias efêmeras e passageiras aqui na terra. Por melhores que sejam as delícias da terra, elas não podem se comparar com os prazeres do céu. Os prazeres do céu, eles são incomparáveis. Os prazeres do céu durarão por toda a eternidade. É isso que a Bíblia chama de vida eterna. Quando a Bíblia usa a expressão vida eterna, a expressão vida eterna não significa apenas vida que não tem fim. As pessoas, muitas vezes elas têm uma ideia que vida eterna significa tão somente vida que não tem fim, mas vida eterna, ela difere dessa vida que nós vivemos. Ou seja, a eternidade não é apenas tempo esticado. A eternidade é diferente do tempo, não somente em extensão, mas também em natureza. Por isso que o autor do hino da harpa cristã disse que as glórias do céu jamais se compararam a um mortal. Por mais que nós tenhamos lido, por mais que as Escrituras nos trazem essa revelação, mas nós nunca podemos pensar de
fato, enquanto nós não conhecermos as glórias do céu. O céu é uma realidade, o céu é uma realidade. As Escrituras nos falam do céu, a Bíblia nos fala do céu, e nós cremos na realidade do céu. Eu quero que nesta noite você saia deste culto mais consciente acerca da verdade do céu, e eu quero que você saia daqui mais consciente, porque o céu é melhor. Eu quero enumerar nesta noite 4 razões pelas quais o céu é melhor. A primeira razão pela qual o céu é melhor é esse texto que nós lemos, Apocalipse 21, versículo 4. O texto diz que ali no céu não haverá mais dor. A dor tem castigado os filhos dos homens. A dor, ela nos acompanha. Este mundo que nós vivemos é um mundo de lágrimas. Este mundo que nós nascemos, nós já nascemos chorando. Nós, quando viemos a este mundo, o bebê já nasce chorando. E nós passamos pelos vales deste mundo derramando lágrimas. E quando nós partimos para a eternidade, muitas vezes nós partimos também com os olhos lacrimejados de lágrimas. Nascemos chorando, passamos pela vida chorando e vamos para a eternidade chorando. Este mundo é um vale de lágrimas, porque a dor, ela nos acompanha. Desde o jardim do Éden, a dor passou a ser a nossa companheira. Desde o jardim do Éden, a dor passou a nos acompanhar. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. E a Bíblia nos diz que no céu não haverá mais dor. No céu não haverá mais dor. No céu não haverá mais dor. Existem dores físicas que são terríveis, mas existem dores da alma. Existem dores que as pessoas podem olhar e contemplar e ver e se sensibilizar, mas existem dores que são invisíveis. Existem dores que atingem a nossa alma, seja no corpo ou seja na alma. As dores, elas nos acompanham, mas nesta noite a palavra de Deus nos diz, Apocalipse 21, versículo 4, que lá no céu não haverá mais dor, lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá lágrimas. A cidade de Tebas, próximo à capital do Egito, os arqueólogos descobriram, durante as suas escavações, um lacrimatório. Lacrimatório era um vaso em que as pessoas no mundo antigo, quando elas iam visitar determinadas pessoas, elas levavam aquele objeto chamado lacrimatório, e quando elas viam a situação que as pessoas estavam passando, elas derramavam lágrimas, colhiam um lacrimatório e levavam para casa e colocava lá. E constantemente, quando a pessoa queria lembrar do sofrimento da outra pessoa, ela olhava para o lacrimatório, aquele objeto em que se guardava lágrimas. Foi pensando nisso que o salmista no Salmo 56, ele disse: as minhas lágrimas estão no teu odre, estão no odre de Deus. O odre era uma vasilhinha feita de peles de animal que era utilizada nos tempos bíblicos. Era uma espécie dessas garrafinhas de água que nós utilizamos hoje nos tempos modernos. Lá no mundo antigo, Davi, ele tinha odre, ele carregava água, ele levava água para onde ele estivesse. E ele no Salmo 56, quando ele derramou lágrimas, ele disse: as minhas lágrimas estão todas no teu odre, todas estão recolhidas no teu odre. E certa pessoa disse: e todas as lágrimas que nós derramamos aqui, elas estão no odre de Deus, e elas vão ser retribuídas em felicidade, da mesma proporção que elas foram derramadas. Todas as lágrimas estão no odre de Deus, assim disse o salmista. Eu quero dizer para você nesta noite que lá no céu a dor não vai fazer parte da nossa vida. Lá no céu a dor não vai ser nossa companheira. Lá no céu as lágrimas não vão rolar pelas nossas faces. Lá no céu, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com o eterno peso de glória. Veja como é que o apóstolo Paulo disse: a nossa leve e a nossa momentânea tribulação. Paulo usou duas expressões para se referir à nossa tribulação. Ele chamou a tribulação de leve, ele chamou a tribulação de momentânea. Leve e momentânea foi a expressão que Paulo utilizou em Coríntios. Talvez você possa dizer: é porque ele não conhece a minha tribulação. Se ele conhecesse a minha tribulação, ele não a qualificaria como leve e momentânea. Se engana.
Sabe por que foi que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse isso? Ele chamou a tribulação que nós passamos aqui na terra de leve e momentânea. Sabe por quê? Porque ele estava olhando sobre a perspectiva da eternidade, ele estava olhando sobre a perspectiva do céu. Quem olha o sofrimento sobre a perspectiva da terra é pesado, mas quem olha o sofrimento com a perspectiva do céu é leve e momentânea. Glória ao nome do Senhor para sempre. Esse sofrimento que você está passando, essa dificuldade que você está passando, é leve e é momentânea comparado às glórias do céu, comparado às glórias da eternidade. Você pode adorar a Deus nessa noite, você pode glorificar a Deus nessa noite. Paulo está dizendo: é leve, é momentânea, é leve e é momentânea. No céu não haverá mais dor, no céu não haverá mais dor. Certa pessoa chamou um historiador de um determinado lugar e disse: escreva a história da nossa nação. E aquele homem foi, pensou e trouxe vários volumes. Ele disse: está muito, eu sou um rei idoso e eu não tenho condições de ler todos estes volumes. Resuma mais. Aquele homem sintetizou, aquele historiador sintetizou o máximo que ele pôde e trouxe menos volumes. O rei olhou e disse: ainda está muito, eu já sou uma pessoa idosa e não tenho condições de ler tantos volumes de livros. Aquele homem retornou, aquele historiador sintetizou, chegou com 2 volumes de livros. O rei disse: ainda está muito, eu não tenho condições de ler. Quero que você sintetize, resume mais a história da nossa nação, da nossa civilização. Aquele historiador foi, refez todo o seu trabalho, voltou com um volume, apresentou ao rei, e o rei disse: ainda está muito, eu não tenho condições de ler. E naquele momento o rei olhou para aquele historiador e fez-lhe um desafio. Eu vou fazer-lhe um desafio. Eu quero que você agora sintetize a história do nosso povo, a história da nossa civilização em poucas palavras. Poucas palavras. Eu quero que você sintetize a história do nosso povo. Aquele historiador baixou a cabeça, pensou, raciocinou, meditou e disse: aceito o desafio. Eu posso sintetizar a história do nosso povo, a história da nossa civilização em 3 palavras. Perguntou o rei e ele respondeu: as 3 palavras que sintetiza toda a história da nossa civilização e do nosso povo são: nascemos, sofremos, morremos. 3 palavras ele sumariou, em 3 palavras ele sintetizou a história daquele povo. Nascemos, sofremos, morremos. Entre o nascer e o morrer, entremeado está o sofrimento. Assim disse aquele historiador que era a história da humanidade. O sofrimento acompanha a história da humanidade. A dor alcança a história da humanidade. As lágrimas acompanham os nossos olhos e constantemente nós, passando por este vale de lágrimas, nós derramamos lágrimas. Mas nessa noite a palavra de Deus está nos dizendo que no céu não haverá mais dor. Sabe por que o céu é menor? O céu é menor porque no céu não haverá mais dor. Lá no céu você não vai ter lembrança de memórias amargas. Lá no céu você não vai ter lembrança de memórias tristes. Lá no céu você não vai ser picado pela disputa do veneno, da inveja. Lá no céu não vai ter também despedida. Uma das coisas que nunca vai acontecer no céu, sabe o que é? Nunca no céu alguém vai estender as mãos para uma pessoa e dizer adeus, porque no céu não tem despedidas. No céu nunca ninguém vai despedir de alguém. Diz: no céu nunca alguém vai abraçar outra pessoa e dizer: nunca mais vou ver a sua face. O céu é melhor, porque no céu não existe dor, no céu não existe lágrimas, no céu não existe pranto, no céu não existe despedidas, no céu não vamos ser picados pelo ciúme e pelo veneno da inveja. Lá no céu não vai existir lembranças e memórias tristes. Lá no céu não haverá mais dor. Então essa é a primeira razão pelo qual o céu é melhor. O céu é melhor porque no céu não haverá dor. Lá no céu não haverá dor. Você pode adorar a Deus nessa noite, você pode glorificar a Deus nessa noite. Lá no céu não haverá mais dor. Segunda razão pela qual o céu é melhor é porque no céu nós estaremos livres da presença do pecado. Apocalipse 21, versículo 27, o texto diz que lá não haverá e não entrará coisa alguma que contamine. O pecado, ele é uma realidade. O pecado, ele acompanha a história da raça humana. A
sobre o pecado. A palavra pecado na língua grega, amartia, ou seja, errar o alvo, é o significado do termo pecado nas línguas originais do Novo Testamento. Pecado quer dizer não atingir o alvo que foi estabelecido por Deus. Isto é o pecado. O pecado a Bíblia descreve de diversas formas. A Bíblia nos mostra que nós estávamos mortos no pecado. Está na carta aos Colossenses. A Bíblia nos mostra na carta aos Romanos que nós fomos vendidos ao pecado. A Bíblia nos mostra a abrangência do pecado. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram. O pecado é universal. A universalidade do pecado. Não existe uma pessoa, não existe um ser humano que não foi atingido pela natureza pecaminosa. A Bíblia também fala não só sobre a origem do pecado e a natureza do pecado, mas a Bíblia também fala sobre os efeitos do pecado. Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz: as vossas iniquidades separa e faz com que Deus não nos ouça. Separa eu de vocês, de forma que Deus não pode nos ouvir. Encobre o rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículo 2. Os efeitos do pecado. O pecado encobre o rosto de Deus de nós. O pecado, ele faz com que nós possamos ter a morte eterna e ficar eternamente separados de Deus. O pecado, ele endurece. Hebreus 3:13, o escritor disse: tenha cuidado para não ser endurecido pelo engano do pecado. Uma das coisas que o pecado faz, o pecado endurece a pessoa. Hebreus 3 e o versículo 13. O pecado faz com que uma pessoa fique fora do reino de Deus. 1 Coríntios 6, a Bíblia diz: ficarão de fora. E a Bíblia enumera as pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus. Ela cita alguns pecados e diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O pecado exclui a pessoa do reino de Deus. O pecado faz com que a pessoa fique fora dos planos e dos projetos de Deus. O pecado é o engano e a vergonha das nações. Provérbios 14, versículo 34, a Bíblia diz que o pecado é o engano dos povos. Ezequiel 18, versículo 4, a Bíblia nos mostra que o pecado conduz à morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Ou seja, o pecado, ele é uma realidade. Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite para você. Eu tenho uma boa notícia nesta noite para você, que lá no céu, nós estaremos livres da presença do pecado. O pecado não é apenas um ato, o pecado é natureza. Nós não somos pecadores simplesmente porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, pecado não é somente um ato, pecado é também um estado, é o estado de depravação total que o ser humano se encontra. Nós somos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Você não é tão bonzinho como se pensa, e nem eu sou tão bonzinho como nós pensamos. Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. É o que a Bíblia, é o que as Escrituras chamam de depravação total. Assim é o homem, mas Jesus veio para nos livrar do pecado. Glória ao nome do Senhor para sempre. Quando nós vemos a Bíblia, é Deus trabalhando para erradicar o pecado. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu sacrifícios para que o pecado fosse temporariamente eliminado. Quando era o período do Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Levítico, quando uma pessoa pecava, ela chegava com um sacrifício para o sacerdote, e o sacerdote apresentava o sacrifício a Deus. Quando o sacrifício chegava até Deus, Deus naquele momento cobria o pecado. Mas quando a pessoa pecava novamente, o pecado era descoberto. Quando a pessoa oferecia o sacrifício, o pecado era coberto. Quando a pessoa oferecia o sacrifício, o pecado era então. Quando a pessoa pecava, o pecado era descoberto. E assim no Antigo Testamento ficava cobrindo, descobrindo. No Antigo Testamento, o pecado era coberto, descoberto. Quando Jesus chegou, Jesus disse: eu não cubro e nem descubro, eu vou tratar o problema na raiz. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para cobrir pecado, Jesus não veio para descobrir pecado, Jesus veio para arrancar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema foi tratado na raiz, o problema foi resolvido na raiz através de Jesus. Jesus veio para resolver o problema do pecado. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus está trabalhando para erradicar o pecado. Deus está trabalhando. Quando você abre a Bíblia, no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós temos um belo paraíso criado por Deus, e Deus colocou o homem lá. Quando você vira 2 páginas, capítulo 3 de
porque estaremos livres da presença do pecado. A primeira razão pela qual o céu é melhor é porque no céu não haverá dor. A segunda razão pela qual o céu é melhor é porque estaremos livres da presença do pecado. A terceira razão pela qual o céu é melhor, Apocalipse 21:4, é porque no céu não haverá mais morte. Assim como a dor e as lágrimas nos acompanham e é a nossa companheira sempre que passamos por esta vida, a morte também. A morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. Com o pecado veio a morte. Não era o plano, não era o propósito de Deus, mas a toda a morte, ela passou a estar presente e ela age. E não existe uma família que a morte não chegou. Até o ano de 2011, eu nunca tinha visto um caixão sair de dentro da minha casa. Nunca. Quando foi em 2011, dia 1º de agosto, eu vi pela primeira vez um caixão sair de dentro da minha casa. As lágrimas me vieram aos olhos. E eu creio que todos tiveram esta experiência. A morte, quando vem, ela não olha a instrução universitária. A morte, quando vem, ela não olha o nível social, econômico. A morte, quando vem, ela não observa a idade de uma pessoa. A morte, ela é bem democrática. Quando ela vem, ela atinge a todos. Não importa a idade, não importa o nível social, econômico, não importa a instrução, seja que a pessoa tenha, não importa. A morte, quando vem, ela vem e entra na casa de todos. E uma das coisas que a morte faz, a morte, ela arranca dos nossos braços as pessoas a quem mais nós amamos. As pessoas a quem mais nós amamos, a morte vem de forma inesperada e de forma brusca e arranca dos nossos braços, e nós ficamos com lágrimas nos olhos, e lágrimas descem aos nossos olhos, porque a morte, ela faz isso. A morte é terrível. Sabe como foi que o apóstolo Paulo chamou a morte? Coríntios capítulo 15, ele disse: o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele chamou a morte de inimigo. Sabe por que a morte é inimigo? É exatamente por isso, porque ela nos causa males. Sabe por que a morte é inimigo? Porque ela tira dos nossos braços as pessoas a quem mais nós amamos. Assim é a morte. Então Paulo disse: é o último inimigo a ser vencido, é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia nos diz assim. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, ao mesmo tempo que nos mostra a realidade da morte, a Bíblia também nos mostra que a morte vai ser erradicada. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Jesus, Ele é o vencedor da morte. Jesus, Ele venceu a morte. Jesus, Ele derrotou a morte. Foi o dia que a morte morreu. O dia que a morte morreu, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e a morte foi derrotada. Não é o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus esteve neste mundo, Jesus já começou a vencer a morte. Um dia, a dona morte está lá segurando Lázaro, lá na sepultura, lá no sepulcro. Lázaro aqui não sai. Abraçou Lázaro. A dona morte abraçou Lázaro aqui não sai. Vai ficar até virar farinha. Vai ficar até virar farinha. De repente, ela ouve a voz lá de fora: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Ela deu um grito e soltou o espolim. O autor da vida está chorando. O autor da vida está chorando. A morte, ela tem que ouvir as palavras de Jesus. João 6,63. As palavras que eu tenho dito são espírito e vida. São espírito e vida. As palavras de Jesus é vida. Jesus é vida. E as palavras dele também é vida. No céu, nunca você vai ver um caixão passando. No céu não tem cemitério. No céu nunca você vai ver um féretro passando. Nunca isso vai acontecer no céu. Porque no céu não haverá mais morte. O céu é melhor. O céu é melhor. Quarta razão pela qual o céu é melhor. Apocalipse 22, versículo 5. A quarta e última razão pela qual o céu é melhor é porque no céu nós vamos ver a face de Jesus. Bíblia diz que não haverá necessidade mais de lâmpada de luz, porque ali o Senhor Deus vai alumiar. Ali nós vamos ver a face de Jesus. A Bíblia fala muito sobre face. A Bíblia fala sobre a face do abismo. Neemias 8,6, a Bíblia fala sobre face no chão. Mateus, a Bíblia fala sobre a face dos hipócritas. Mateus 6,16. 2 Coríntios 3, a Bíblia fala sobre a face de Moisés. Aí
Ainda em 2 Coríntios 3, a Bíblia fala sobre a face dos crentes, mas a Bíblia também diz sobre a face de Jesus. Mateus 17, quando subiram no monte da transfiguração, uma das coisas que aconteceram, eles viram a face de Jesus brilhando. E quando chega no Apocalipse, nós estamos contemplando Jesus face a face. Lá no céu tem muitas glórias, as glórias do céu, mas a maior glória do céu vai ser a face de Jesus. E alguém acertadamente disse que todas as angústias, todos os sofrimentos que nós passarmos aqui na terra vão ser recompensados quando nós contemplarmos a face de Jesus. Uma mirada, uma olhada na face de Jesus é suficiente quando nós chegarmos ali no céu. Você e eu, quando chegarmos ali, que olharmos para a face de Jesus, uma mirada na face de Jesus vai recompensar todas as angústias, todas as lágrimas, todo o sofrimento que ficaram para trás. É por isso que o céu é melhor, é por isso que o céu é melhor, porque no céu nós vamos ver a face de Jesus. Isso alegra você esta noite. Nós vamos ver a face de Jesus. E no 118 da Arca Cristã, face a face espero vê-lo, além do céu de luz, assim diz o hino da Arca Cristã. O céu é melhor, o céu é melhor. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Sabe o que é que nós não vamos ter no céu? No céu não tem ladrões, no céu não tem ferrugem, no céu não tem pranto, no céu não tem morte, no céu não tem fome, no céu não tem sede, no céu não tem todas as gentes que se esquecem de Deus. Agora, para você contemplar a gloriosa perfeição do céu, o céu é um lugar perfeito, porque é a morada de um Deus perfeito. Um Deus perfeito só pode morar num lugar perfeito. É as perfeições do céu. Eu vou mostrar algumas delas. No céu nós temos luz perfeita, Apocalipse. No céu nós temos dia perfeito, Apocalipse 22:5. No céu nós vamos ter trono perfeito, Apocalipse 2:23. No céu nós vamos ter reino perfeito, Apocalipse 22:5. No céu nós vamos ter moradas perfeitas. Da casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou prepararmos lugar. No céu nós teremos o rio perfeito, e no céu nós teremos o fundamento perfeito. Tudo no céu é perfeito. O rio é perfeito, o trono é perfeito, a luz é perfeita, o dia é perfeito, o fundamento é perfeito, as moradas são perfeitas, e o Deus que habita lá é perfeito. Lá no céu tem altar de ouro, lá no céu tem tronos, lá no céu tem livros, lá no céu tem coros, lá no céu tem exércitos, lá no céu tem a glória de Cristo, lá no céu tem o rio da vida, lá no céu tem a árvore da vida, lá no céu tem o mar divino, e lá no céu tem harpas para louvar. Lá no céu nós temos uma glória sem sofrimento, uma luz sem escuridão, um gozo sem tristeza, um cântico sem lamentação, uma bênção sem maldição, uma beleza sem mancha e uma companhia sem ausência. Esta é a realidade do céu. Nesta noite você tem que pensar mais no céu. Nesta noite você tem que se alegrar pelo céu. Céu, céu e céu. Olha o que determinadas pessoas dizem, já estou concluindo. O que determinadas pessoas dizem acerca do céu. Se você quer morar numa casa com muitas mansões no céu, você tem que fazer a reserva com antecedência. Ah, eu gostei, quero ir para o céu. A reserva é agora. A reserva é agora. Quer morar numa casa lá em cima? Reserve agora. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer dar reserva de moradas hoje aqui para você lá em cima. A reserva está aqui. É só você dizer: eu quero reserva no céu. Eu quero reserva no céu. Eu aceito o sacrifício do Calvário, e a sua morada no céu está garantida. Quanto mais do céu nós desejamos, menos da terra nós almejamos, disse determinada pessoa. Isso é infalível. Quanto mais você deseja no céu, menos você cobiça na terra. Isso é inegável e é uma realidade. Um homem perverso não pode ir para o céu. Sabe por que um homem perverso não pode ir para o céu?
porque ele sentiria como um porco em jardim florido. Um homem imundo não pode ir para o céu, porque ele vai se sentir, quando chegar no céu, como um porco em um jardim florido. Porco não gosta de jardim florido. É por isso que os imundos não vão para o céu, porque no céu é o lugar de um jardim florido, e não é lugar de porcos, não é lugar de imundos, é lugar de santificados pelo sangue de Cristo Jesus. 3 coisas impressionantes que vai acontecer quando você chegar no céu. 3 coisas impressionantes. Primeiro, você vai olhar para o lado e encontrar muita gente que você não esperava ver ali. Você, fulano? Eu mesmo. Você, fulano? Eu mesmo. Você é a primeira surpresa do céu. Você vai se surpreender e encontrar muita gente que você não esperava ver ali. Segunda surpresa do céu. Segunda surpresa do céu: não encontrar pessoas que você esperava encontrar. Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Não encontrar pessoas que você esperava encontrar ali. Segunda surpresa do céu. Terceira e maior surpresa do céu, maior que você vai ter, maior surpresa do céu, é você encontrar você mesmo ali. Essa vai ser a maior surpresa do céu. Você encontrar você mesmo ali e dizer: cheguei, 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 consegui pelo sangue de Cristo, pelas dádivas do Calvário, eu cheguei ao céu, eu cheguei ao céu. O céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. Eu quero que você saia daqui nesta noite mais consciente de que o céu é melhor. Tire o seu coração deste mundo, porque Jesus está voltando e o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. Nós vamos orar neste momento. Depois da nossa oração, a equipe de louvor louvando ao Senhor, e já estou concluindo. Alguém nesta noite que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém nesta noite que quer também ter direito ao céu através de Jesus? Céu não é produto de mente nervosa dos pentecostais. Céu não é utopia. Céu é uma realidade. Assim a Bíblia nos informa. Alguém nesta noite quer receber a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Se houver, venha. Até o final deste culto você pode se manifestar. Se não houver, nós vamos concluir neste momento orando, e depois a equipe de louvor louvando, e nós retornamos para os irmãos. Vamos fazer uma oração agora. Se você, após ouvir esta mensagem, você não sentiu vontade e saudade do céu, você precisa rever o seu cristianismo. Você precisa rever a sua fé. Se o seu coração está mais nas coisas terrenas, você precisa rever a sua fé. Feche seus olhos agora neste momento. O que é que vem à sua mente quando você pensa no céu? O que é que vem à sua mente quando você ouve uma mensagem sobre o céu? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos ao trono da graça, ao trono de misericórdia, através do Senhor Jesus Cristo. Pregamos nesta noite, Senhor, porque o céu é melhor. Nós cremos, Senhor, na realidade do céu, e o céu é incomparavelmente melhor. Nesta noite faça um milagre no coração e na vida de cada pessoa que aqui está, que ele possa desejar mais o céu, que ele possa ansiar mais o céu, e que ele possa viver com a expectativa, Senhor, do céu, que ele possa viver com o pé na terra, mas com o coração no céu, esperando, Senhor, a tua volta, esperando, Senhor, a tua vinda. Nesta noite, queira usar esta mensagem que nós extraímos das Escrituras para produzir no teu povo desejo, saudade, alegria quando se fala do céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome